O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está no céu. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construído sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve minhas palavras e não a põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu e sua ruína foi completa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus, naquele tempo, foi falar para os discípulos: Nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está no céu. Ou seja, aqui o Senhor ele veio dizer para os seus discípulos que nem todas as pessoas, que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Porque aquele que vai entrar no reino dos céus é aquele que faz a vontade do Pai. É aquele que é guiado pelo Senhor Jesus. Por isso que aqui vem dizendo, é ser exemplo, não só de palavras, mas também de atos a qual cada um de nós temos que fazer. Por isso que ali mais na frente ele diz assim: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e a põe em prática é como um homem prudente que constrói sua casa sobre a rocha. Ou seja, se nós estivermos guiados pelo Senhor, se nós estivermos escutando a sua palavra e a põe em prática, ali nós estamos alicerçando a nossa casa sobre a rocha. E quem é essa rocha? É o próprio Cristo. É aquele que vai nos edificar. É aquele que vai nos dar força. Mas para que isso possa acontecer, nós temos que seguir o seu exemplo. Temos que ser exemplo para Cristo. Temos que fazer o que Ele nos diz para fazermos. E não fazer só por palavra, mas sim em atos, que é o que nós temos que verdadeiramente fazer. Por isso que mais na frente ele fala que pode vir o que vier, mas ali essa casa que somos nós, somos ali alicerçados em cima dessa rocha, que pode vir as enchentes, pode vir qualquer coisa, os ventos fortes contra nós, mas nós não vamos nos abater, porque nós estamos firmes na oração em Cristo, porque somos íntimos dele e ele é o centro da nossa vida. Então, aqui Jesus também fala daquele que é o tolo, aquele que constrói a sua casa sobre a areia, quando vem a tempestade, é o que? Ela cai. Por quê? Porque se nós não tivermos Cristo, se nós não tivermos Jesus, quando vier as tempestades, quando vier os ventos fortes, que é as tribulações, nós vamos cair, porque nós não temos fé. Porque somos pessoas imprudentes, assim como as virgens foram. Então, nós temos que ter esse pensamento, essa vontade de seguir a Cristo, mas fazer a sua vontade, ser exemplo, caminhar lado a lado com Ele, para quando vier as tribulações, para quando vier as tempestades, nós estivermos sempre firmes na rocha, que é o próprio Cristo. Por isso que o Senhor ele diz que aquele que o segue vai ter a sua própria ruína. Como nós sabemos, quem não segue a Cristo são pessoas tristes, pessoas que são desesperadas, pessoas que qualquer besteirinha elas sofrem. Por quê? Porque o sentido da sua vida está em outras coisas, em outros atos. E o sentido da nossa vida, ela tem que ser o próprio Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado.